Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de expansão em frações parciais, especificamente em um caso no qual ocorre, que nossa expressão do denominador de uma função racional, ela é uma quadrática irredutível, no caso, sem repetição, né? Normalmente isso é considerado, então, o terceiro caso de expansão em frações parciais. Então, nós temos ali, para uma retomada, né, o primeiro caso, onde que você consegue descrever uma expressão quadrática, uma função racional, através de coeficientes lineares. Um segundo caso, no qual a gente trabalha, então, onde que os termos, né, os coeficientes ali lineares, eles se repetem. Nós temos um terceiro caso, então, que vai envolver as quadráticas irredutíveis, que são os casos em que nós não podemos, né, ou não conseguimos ali realizar a decomposição de uma expressão quadrática em fatores lineares. Por exemplo, né, x ao quadrado mais 2, aqui ele está se repetindo 3 vezes, né, então ele não pode ser escrito daquela forma que a gente conhece, que é uma expressão linear. No caso, né, não consigo escrever ele da forma x menos x1 vezes x menos x2, né, onde que x1 e x2 são as raízes dessa equação. Isso acontece porque se eu calcular o delta, né, o discriminante da equação do segundo grau, da nossa quadrática, ele vai retornar um número menor que zero, ou seja, ela não apresenta as chamadas raízes reais, né? Então, qual é o comportamento como que a gente faz essa expansão quando isso acontece, tá? Então, quando eu tenho, né, um termo numa função racional, no qual ela apresenta essas quadráticas irredutíveis, o que acaba acontecendo é que a fração parcial que vai conter esse termo quadrático, ela vai apresentar, então, um numerador linear. Tá? O que eu quero dizer? Nós vamos ter ali um coeficiente vezes x mais um coeficiente independente. Então, você vai ter aqui, no caso, né, a quadrática irredutível, tá? E em cima nós vamos ter, então, uma expressão linear. Nos outros casos, quando a gente tem um termo linear, nós temos ali apenas um coeficiente, um valor constante, né, de ordem zero. Então vamos, né, como isso acontece. Então, se eu olho para essa função racional, ela já é uma função racional própria, nós temos aqui, então, este primeiro termo, ele é um termo, então, linear. Você tem o termo x ao quadrado mais 1, então isto daqui é uma quadrática, e o x quadrado mais 4 também é uma quadrática, né? Essas duas quadráticas, nós temos que são quadráticas irredutíveis. Tá? Professor, como que você sabe ver que uma quadrática é irredutível sem ter calculado o delta, né, o discriminante que você mencionou agora há pouco? Pessoal, quando eu tenho, né, uma quadrática onde que ela é formada pelo termo quadrático mais o termo independente, tá? A gente tem que pensar em quais valores isso zera, né? E para que isso zere, o x ao quadrado deveria retornar um valor negativo. Por exemplo, né? Para zerar essa expressão, o x ao quadrado deveria dar menos 1. Para zerar essa segunda expressão, o x ao quadrado deveria dar menos 2, né? Ou, desculpe, menos 4. E a gente sabe que isso não é possível para os números reais. Dentro dos números complexos, ok, isso é possível. Mas para os números reais, não. Ou seja, não existe um número que ao quadrado vai retornar o número menos 1 e nem um número ao quadrado que vai retornar o valor menos 4. Tá? Então, quer dizer que essas duas expressões elas não possuem raízes reais. Certo?
fosse menos 1, né, se eu tivesse x ao quadrado menos 1, daí sim, eu poderia dizer que o x ele vale 1, porque x elevado ao quadrado vai dar 1, 1 menos 1, 0, e nós teríamos então a primeira raiz. Tá? Então, como você tem aqui por critério a soma do x ao quadrado mais alguma coisa, não vai ter a possibilidade de fazer a redução isso dessa expressão, né, em termos lineares. Tá? Então vamos ver como que ficaria a expansão, tá, pessoal? Então a nossa expansão, as duas quadráticas irredutíveis, então temos ali linear, né, e as quadráticas irredutíveis. A parte linear, ela vai ficar a sobre x menos 2. Tá? Então você tem ali o coeficiente a, e você tem ali a expressão linear na parte de baixo. Já a segunda parte dela, né, o nosso segundo fator aqui, que é o quadrático redutível, ele vai ficar como bx mais c, ou seja, um numerador linear, dividido então por x ao quadrado mais 1. E, perdão, a nossa terceira, né, nosso terceiro fator também é um quadrático irredutível, ele vai ficar dx mais z. Tá? Então a nomenclatura vem aqui para fazer a diferenciação, né, a distinção entre esses dois termos. Certo? Então, a estrutura que nós vamos utilizar é essa. A partir daí, a gente segue o mesmo procedimento, né, para fazer ali, determinar os coeficientes A, B, C, D e E. Né? A gente precisa aí desses 5 valores para fazer a expansão. Um detalhe muito importante é que a gente viu, ou vocês já devem ter visto nos outros casos, que a gente tem um método prático que a gente pode utilizar para calcular os valores desses coeficientes. E quando envolve, infelizmente, as quadráticas irredutíveis, esse método prático ele não vai funcionar. Ele vai funcionar parcialmente desde que, né, exista ali termo linear. Tá? Mas para os termos quadráticos, não. Então, o que eu quero dizer? Né? O método prático ele vai conseguir achar o valor de A, mas o valor de B, infelizmente, não será possível e eu vou ter que ali, então, por método de comparação, resolução de um sistema. Perfeito? Vamos fazer um caso. Tá? Então, nós temos aqui uma fração racional, né, uma função racional própria, né, ela já está, então, no formato próprio, não preciso fazer a divisão polinomial. Em cima é um polinômio de ordem 2, embaixo é um polinômio de ordem 3. Tá? Então, a gente vai começar realizando a fatoração do nosso denominador. Nós teríamos 2x ao quadrado menos x mais 4, dividido, então, por... Embaixo eu posso colocar o x em evidência. Né? Então, colocando x em evidência, ficaria x e vai multiplicar o x ao quadrado mais 4. Tá? E note, então, que agora eu tenho um termo linear e um termo quadrático, sendo que esse termo quadrático, que é o x quadrado mais 4, ele é um termo irredutível. Logo, a forma da nossa expansão ela vai seguir o seguinte modelo. A sobre x mais b vezes x mais c dividido por x ao quadrado mais 4. Tá? Nós temos esse modelo para ser utilizado. Então, o que a gente pode fazer aqui, então, para determinar esses valores? Né? Eu posso iniciar aqui usando o método prático. O que o método prático ele diz? Tá? O método prático ele vai determinar para nós o valor de A, certo? Bom, como que a gente faz mesmo? Né? A gente vai pegar essa expressão, né, e multiplicar ela inteira. Eu vou multiplicar aqui tudo. X vezes x ao quadrado mais 4. A gente vai multiplicar. E ao realizar essa multiplicação, nós teremos então 2x quadrado menos x mais 4, que vai ser igual a vezes, né? Multipliquei por essa expressão que nós temos aqui. Nós teremos então a simplificação por x, vai ficar x vezes x ao quadrado mais 4.
nesse caso, a gente também vai multiplicar esse termo, né, a segunda fração parcial por ter, né, pelo denominador, vai simplificar para a gente o x² mais 4. Então, nós vamos ficar aqui b vezes x mais c vezes x. Né? A gente fica assim. O interessante aqui é que se o x, nesse caso, ele for igual a zero, você vai perceber que esse termo aqui ele vai ser cancelado. Tá? Então, nós teremos aqui o cancelamento desse termo se x é igual a zero. Então, nós vamos ficar com 2 vezes zero, que vai dar zero, menos zero vai dar zero. Então, nós chegaríamos que 4 ele vai ter que ser igual a vezes zero ao quadrado vai dar zero mais 4, então 4a vezes 4, e aqui tudo zero. E nós teremos aqui, então, que o valor de A vai ser 1. Então, o número que multiplicado por 4 dá 4, é 1. Aqui, mil maravilhas, tranquilo, sem problema algum. Tá? Agora, para determinar o valor de B e C, eu só vou conseguir fazer por comparação. Perfeito? Por quê? Eu não consigo zerar o termo A de forma a sobrar esses demais termos, né? Sobrar ali o termo B e o termo C, certo? Mas aqui a gente já acaba sabendo qual que é o valor de A e isso facilita muito a nossa vida. Então, reescrevendo a expressão para que a gente possa, né, fazer a nossa, futuramente fazer a nossa comparação, nós vamos ter 2x ao quadrado menos x mais 4 vai ser igual a... Bom, o A é 1, então vai ficar 1 vezes x ao quadrado mais 4 vezes 4. E agora eu vou fazer a distributiva. Fazendo a distributiva desse x, nós chegaremos, então, em mais b vezes x ao quadrado mais c vezes x. Né? A gente chega nessa expressão. Eu posso simplificar algumas coisas. O que é simplificar algumas coisas nesse caso? Né? Tem um mais 4 aqui e eu tenho um mais 4 do outro lado da igualdade. Eu posso eliminar aqui, pela comparação, esses termos são iguais. Eu vou usar um outro slide para a gente dar continuidade. Perfeito? Bom, nós teremos então 2x ao quadrado menos x, e vai ter que ser igual a... O que nós temos aqui do outro lado? X ao quadrado mais b vezes x ao quadrado. Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, vai sobrar b mais 1. Nós teremos aqui b mais 1 vezes x ao quadrado. Sobra para nós o termo c vezes x. Tá? Então, mais c vezes x. Tá? C vezes x ao mouse. Então, c vezes x. Então, nós temos ali o nosso termo quadrático. Deixa eu só verificar se ele vai funcionar. Vamos mudar de... Para por comparação, o que nós temos? Né? Se eu tenho aqui 2, que é o coeficiente do x ao quadrado, isso indica que b mais 1 tem que ser 2. Né? Então, b mais 1 terá que ser 2. Isso nos implica, então, que b é igual a 1. Tá? Chegamos aqui também no valor de b. E o coeficiente de x é menos 1. Então, o nosso c ele também vai ter que ser aqui menos 1, para que os dois lados da nossa equação eles realmente sejam iguais conforme a nossa afirmação. Né? Então, dessa forma, a nossa fração racional, que era 2x² menos x mais 4, dividido por
mais 4x, ela vai ter, então, sua forma decomposta em frações parciais ou expandida em frações parciais no seguinte formato, né? Então, a sobre x, o nosso a é 1, então nós teremos 1 sobre x, mais b vezes x mais c, nosso b é 1, então vai ficar aqui x e o nosso c é menos 1, então x menos 1, dividido pelo termo quadrático irredutível, que é o x ao quadrado mais 4. Então, nós temos aqui a nossa expansão. Certo? Pessoal, lembrando, né, que isso daqui é uma ferramenta que a gente utiliza lá para a resolução de equações diferenciais por transformadas de Laplace. Então, é muito comum que após realizar a transformada de Laplace, eu chegue numa fração racional e eu precise realizar a expansão, né, em frações parciais para depois aplicar a inversa de Laplace para determinar a solução daquela equação diferencial que nós estamos tentando resolver. Tá bom? Espero que esse vídeo agregue para você em alguma coisa. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os colegas que estão sofrendo para realizar expansões e para ajudá-los aí a se desenvolverem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.